O leilão para novas linhas de transmissão de energia no país teve todos os lotes arrematados. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as estruturas serão construídas em até 5 anos e vão garantir mais segurança para o sistema elétrico. Empresas estrangeiras levaram a maioria dos lotes. O dia foi movimentado hoje na B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Todo mundo interessado nos 11 lotes para a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão de energia. Serão quase 5 mil quilômetros a mais de linhas em 10 estados. Um negócio de quase 9 bilhões de reais e que deverá criar 18 mil novos empregos diretos. Os interessados fazem as ofertas por meio de envelope fechado e tudo pode ser acompanhado pelos telões. O grupo vencedor de cada lote é aquele que aceita receber a menor receita anual com a manutenção e operação das linhas. O quarto lote leiloado, por exemplo, oferecia mais de 700 quilômetros de linhas previstas em Tocantins e na Bahia. O valor máximo que a ANEEL pagaria seria 236 milhões de reais por ano. Mas o grupo vencedor apresentou uma proposta para receber 126 milhões a cada ano para prestar o serviço. Para este especialista em infraestrutura, essa diferença é boa para o consumidor. O leilão por si só vai ajustando o preço e, portanto, você vai tendo cada vez mais um preço que a sociedade vai pagar mais baixa, na medida que o leilão tem suas condições de transparência aceitas pelo mercado, e significa dizer que eles estão disputando com o máximo que eles podem. O deságio médio nesse leilão foi de 40%. O deságio é a diferença entre o valor máximo que seria pago pelas operações e o valor da proposta vencedora do leilão. A BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, começou a venda de ações na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A venda de ações da BR na Bolsa começou hoje de manhã. Nos primeiros movimentos do dia, as ações eram negociadas por R$ 15. A Petrobras abriu mão de quase 30% da participação na BR Distribuidora. Nessa semana, a empresa anunciou que levantou cerca de 5 bilhões de reais com a abertura de capital. Esta foi a maior oferta inicial de ações na Bolsa Paulista nos últimos 4 anos. O dinheiro da venda das ações vai ser contabilizado no plano de desinvestimento da Petrobras. A BR é a empresa responsável pela distribuição e venda de combustíveis da Petrobras. Criada em 1971, é a maior empresa da área no Brasil. Cada ação da BR Distribuidora foi negociada hoje por pouco mais de R$ 15. O presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinaram hoje o contrato de recuperação fiscal firmado entre a União e o Estado do Rio. A assinatura era a última etapa para liberar o empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais com o banco francês BNP Paribas. O empréstimo terá garantia da União e da Companhia de Saneamento do Estado. De acordo com Pezão, os recursos vão ser utilizados para o pagamento dos salários atrasados de servidores do Estado. O setor de serviços, que inclui atividades como transporte, comunicação e turismo, caiu 0,8% em outubro, na comparação com setembro. Foi o 4º mês seguido com recuo. No acumulado do ano, o setor apresenta uma queda de 3,4%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. 8 toneladas de drogas foram incineradas hoje em Manaus. Só este ano, quase 14 toneladas foram apreendidas no estado. As drogas incineradas representam a somatória de 5 meses de apreensões realizadas na capital e no interior do Amazonas por todos os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado. Das 8 toneladas incineradas, 4,5 toneladas são de maconha e 3,5 de cocaína. Num conjunto de ações tem promovido essas apreensões milionárias e hoje elas vão virar fumaça. Somente este ano, de janeiro a novembro, foram apreendidas quase 14 toneladas de droga no Amazonas, retiradas principalmente dos rios Solimões e Madeira. O montante, avaliado em 130 milhões de reais pela Polícia Civil, tem origem na Colômbia, Peru e Bolívia. Essa droga, quando ela sai de circulação, ela desarticula o braço armado do crime em Manaus. E aí nós estamos fazendo isso constantemente. No ano passado foram apreendidas 10 toneladas de drogas no Amazonas.
No Peru, aumenta a pressão pela saída do presidente Pedro Pablo Kuczynski. O caso está relacionado ao escândalo da empresa Odebrecht. Hoje, os peruanos buscavam nos jornais informações sobre o discurso do presidente ontem à noite. Estou aqui para dar a cara. Numa cadeia de rádio e TV, ele prometeu abrir mão do sigilo bancário e responder a perguntas de congressistas e procuradores. Na quarta-feira, o Congresso recebeu uma carta da Odebrecht dizendo que a empresa pagou mais de 4 milhões de dólares a companhias controladas por Kuczynski ou por um amigo dele e que parte do dinheiro foi entregue num período em que o atual presidente era ministro das Finanças e primeiro-ministro do governo de Alejandro Toledo. Nessa época, a Odebrecht ganhou contratos governamentais. A empresa já confessou ter pago 30 milhões de dólares em propina a autoridades peruanas. Hoje à tarde, deputados de vários partidos apresentaram uma solicitação para iniciar o processo de impeachment de Kuczynski por permanente incapacidade moral. E na Rússia, um ex-ministro da Economia foi condenado a 8 anos de prisão em segurança máxima. Ele foi considerado culpado de ter recebido propina. Alexei Ulyukayev era acusado de ter pedido 2 milhões de dólares para facilitar atividades da empresa estatal de petróleo, Rosneft. O diretor da Rosneft é um aliado próximo do presidente Vladimir Putin e gravou a entrega do dinheiro. Ulyukayev disse que achava que o pacote tinha bebidas caras e que tudo foi uma armação para pegá-lo. Ele foi condenado também a pagar uma multa de mais de 2 milhões de dólares. Terminou na Austrália uma das maiores investigações já feitas no mundo sobre abusos de crianças. As sugestões apresentadas pela comissão incluem o fim do celibato de padres católicos e do sigilo no confessionário. A comissão real encarregada do assunto trabalhou durante 5 anos e ouviu mais de 8 mil depoimentos. Ela examinou atividades de igrejas, escolas e clubes esportivos e apresentou o relatório hoje, dizendo que dezenas de milhares de crianças foram sexualmente abusadas em muitas instituições australianas. O primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, disse que a tragédia nacional foi exposta. Entre as recomendações do relatório estão a criação de uma Secretaria Nacional para a Segurança da Criança e que a Igreja Católica considere a hipótese de transformar o celibato dos padres em medida voluntária, já que a regra contribui para a ocorrência de abusos de crianças. O documento também sugere que os bispos peçam ao Vaticano uma mudança nas leis para permitir que padres relatem casos de abusos que forem ouvidos em confissões. Em nota, o Vaticano diz que o relatório australiano merece ser estudado em profundidade. Já o arcebispo de Melbourne, na Austrália, afirmou que o segredo da confissão é um pilar básico do catolicismo e que qualquer padre que queira quebrá-lo será excomungado. O uso de pilotis, fachadas livres, terraços transformados em jardins são alguns dos pontos que marcam a obra de Oscar Niemeyer. 15 de dezembro é aniversário de nascimento do arquiteto. Hoje são 110 anos. Ele morreu em 2012, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho inovador. E hoje a gente quer saber qual é a obra do Niemeyer que você mais gosta. A obra que eu mais gosto do Oscar Niemeyer é a Catedral, né? Os vitrais são lindos, principalmente vistos de dentro, são muito lindos, é um passeio que todo mundo que vem a Brasília deve fazer. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, porque representa para a cidade um ícone, um monumento, uma obra de arte assim bárbara, muito lindo. E pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, Luan Pereira, de Belém, disse: Memorial da Cabanagem na capital paraense. Um orgulho a todos nós aqui do Pará, com certeza. Pena que está abandonado com pichações e serve de abrigo para usuários de drogas. E pelo Twitter, o Gabriel Curti, de Curitiba, respondeu: os CIEPs da época do Brizola e do Darcy Ribeiro, escolas em período integral que serviram e servem de exemplo ao Brasil. Participe das nossas perguntas do dia, twitter.com/repórterbrasil. E nos siga. A seguir, vamos falar de Natal. Tem a exposição de presépios em Salvador. E ainda as luzes e decorações que encantam milhares de pessoas em todo o mundo. Voltamos em 2 minutos.